Eu vou conversar agora com Alexandre Catelan. Alexandre Catelan é presidente da CBSoja, Congresso Brasileiro da Soja. Alexandre Catelan, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e principalmente sabendo que o senhor é da Embrapa, é pesquisador da Embrapa também. Sim. Né? Empresa que eu tive o prazer de trabalhar por 17 anos, empresa responsável pelo que está acontecendo no mundo do agronegócio aqui no nosso país. E eu tenho o prazer de recebê-lo aqui para falar sobre soja. Soja é o carro-chefe do país? É o que está segurando as pontas da economia brasileira? Então, bom, é uma satisfação estar aqui, agradeço muito a oportunidade, né? Obrigado. O agronegócio é que está realmente segurando a economia brasileira, né? Principalmente a balança comercial. E a soja é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Então, nós podemos sim afirmar que a soja é o carro-chefe, né? Até da economia brasileira. Isso realmente é uma realidade nos últimos anos. A pesquisa não para. A pesquisa está andando, produzindo sempre novas cultivares, variedades diferentes, resistentes a pragas, doenças, resistente à seca. O que tem de novidade para os próximos anos? Então, sabendo que para uma variedade chegar até a população demora aí 10, 15, talvez até 20 anos, né? Exatamente, é verdade. Então a gente tem que pensar agora o que nós vamos ter daqui a 10, 15 anos, assim como foi pensado no passado. A tolerância à seca, como você falou, e outros estresses abióticos, como extremos de temperatura, por exemplo, alagamento, também encharcamento, são problemas, né, ambientais que nós estamos muito preocupados e temos uma linha muito forte de pesquisa para enfrentar isso, que vem junto com essas mudanças climáticas que a gente tem observado nos últimos anos. A questão de qualidade também, qualidade nutricional da soja, por exemplo, maior teor de proteína, ou seja, algum nutriente essencial, ácido oleico ou qualquer outro também está no nosso radar. Também a questão de tolerância a doenças como a ferrugem da soja, resistência a insetos, né? Hoje nós temos a resistência às principais lagartas, mas ainda não temos ao percevejo, que é uma praga também muito importante, e a Embrapa tem uma linha de pesquisa muito forte nessa linha de tolerância a percevejos. Então, nos próximos anos, nós teremos muitas novidades nesses sentidos e outros também que virão com as novas técnicas de biotecnologia que já se fala muito hoje, que é a questão de edição de genoma, né? CRISPR e outras técnicas, mas também muitas técnicas convencionais que não utilizam a biotecnologia. Pediram para eu fazer uma pergunta. Opa, vamos ver, né? A pergunta é a seguinte: produto transgênico, planta transgênica, faz mal para a saúde? Então, nós temos mais de 20 anos de soja transgênica no mundo e até hoje não há um único relato que tenha o produto transgênico ocasionado problema de saúde e nem ambiental. Então, e todos os estudos sérios que foram feitos, né, também mostram nesse sentido. Então, até o momento não foi relatado nenhum problema. Então, nós acreditamos que não haja problema dos transgênicos que passam por todos os testes, né? Claro, esses que são liberados aqui no Brasil pela CTN-Bio, que passam por todos os testes, esses não tem problema. Agora, é importante dizer também que com as novas técnicas, provavelmente não haverá mais transgênicos. Haverá organismos geneticamente modificados que não são transgênicos. Porque o que são transgênicos? É quando se pega o gene de uma espécie, de outra espécie, e introduz na soja, no milho ou em outra planta. E com essas técnicas de edição de genoma, isso não será mais necessário. Vai se corrigir pontualmente falhas no genoma dessas plantas. E existe uma discussão hoje se isso seria transgênico ou não, e existe uma grande linha dizendo que não são transgênicos. Pode ser até geneticamente modificados, mas não são transgênicos. Bom, a soja, como nós já falamos, é o futuro, é o carro-chefe, é a locomotiva brasileira. É que basicamente segura boa parte da nossa economia. Com certeza. Em termos de pesquisas, lá no Paraná, na Embrapa Soja, que hoje a coisa já está, vamos dizer, já está espalhada, já se trabalha com soja em basicamente o país inteiro. Isso. Porque cada realidade, cada estado, cada região tem uma realidade diferente e não pode ser utilizada as mesmas cultivares, correto? Correto. Em termos de pesquisa, o nosso país hoje, o Brasil hoje, pode brigar com os países desenvolvidos?
Então, brigar no bom sentido. Não, claro, concorrer, né? É porque a nossa situação basicamente é uma situação tropical. Sim. Então é diferente dos outros países, Estados Unidos, Europa, né? Japão, China. Então, nós temos que desenvolver tecnologias de produção próprias para o nosso país. Não adianta nós importarmos, não é só a questão da genética, mas é a questão do manejo da cultura, do solo, das pragas, das doenças, enfim. Tudo isso tem que ser desenvolvido no Brasil. Porque se não for desenvolvido aqui, não adianta a gente importar, que não vai dar certo, como foi no início da soja, que foi importada e não deu certo. Então, sim, o Brasil tem condições, mas para isso nós temos que reforçar a pesquisa pública, né? Seja, vou fazer meu merchandise aqui, seja federal, seja estadual, tá. Mas tem que ser a pesquisa pública, porque é uma pesquisa isenta, não tem fins comerciais e ela visa o bem do produtor. Vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar, na minha visão, sobre um dos eventos mais importantes do mundo, que é o 8º Congresso Brasileiro da Soja, que vai ser realizado aqui em Goiânia. É um minuto só e eu volto já.